Nesse vídeo nós vamos ver uma lista completa de fundos imobiliários que estão descontados, que estão baratos na Bolsa de Valores. A gente vai olhar para 15 FIs, vamos ver aqui de vários setores diferentes, e a ideia é a gente investir neles agora, em 2023, mas já pensando em 2024, para a gente ter um ganho de valorização. Conforme a Selic continua caindo, os FIs eles tendem a se valorizar. Então é sempre com essa visão de longo prazo, a gente vai investindo aqui nos FIs para multiplicar o nosso patrimônio e para receber esses dividendos, essa renda passiva que vem todos os meses. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou aqui para te ajudar a dar os seus primeiros passos, que você invista, que você enriqueça no longo prazo. Eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana, trazendo conteúdo sobre fundos imobiliários, investimento em ações e também investimentos lá no exterior, nos Estados Unidos. Então, se você quer aprender sobre o mercado financeiro, quer aprender a investir da maneira correta, se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre fica ligado. Quando eu soltar um vídeo por aqui, você já assiste, você vai aprendendo, você vai evoluindo como investidor. Então, muito obrigado e bora lá, vamos ver aqui essa lista completa desses FIs que estão baratos. E beleza, eu separei a nossa lista de fundos imobiliários descontados entre 5 setores. O primeiro deles que a gente vai ver é esse de prédios comerciais, que é de lajes corporativas. Bom, eu separei 3 FIs para cada um desses 5 setores que a gente vai ver, mas esses FIs que eu separei, eles têm pelo menos 400 milhões de valor de mercado. Eu fiz um filtro para não pegar qualquer fundo imobiliário do mercado, mas sim buscando aqueles FIs que já têm histórico, que tem um grande volume investido, uma liquidez também muito boa, número de investidores grande. Então a ideia é pegar dentro daqueles FIs mais sólidos, mais consolidados do mercado, quais deles que estão descontados, pra gente não pegar qualquer FI que possa ter algum problema, que é muito pequeno, que não tem histórico. Bom, beleza, dito isso, nós vamos começar aqui com o primeiro setor, que é o de prédios comerciais. Esse é aquele setor onde os fundos imobiliários eles têm dentro do seu portfólio vários imóveis que são aqueles grandes prédios localizados ali nas capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. São aqueles grandes prédios que alugam para as empresas. As empresas vão lá, tem aquelas grandes salas, alugam 1, 2 andares e elas comandam toda essa operação. Então os funcionários vão até essas empresas. São geralmente aqueles prédios bem bonitos, bem grandes, onde reúne muita gente em localizações ali centrais das cidades. Bom, aqui nós temos 3 FIs, que é o JSRE11. Aí a gente pode ver aqui o PVPA dele. Esse é um indicador que mostra se está barato ou caro. Quando esse indicador está em 1, significa que estamos com um preço justo. Se está abaixo de 1, ele está sendo negociado no mercado com desconto, que é o caso aqui desses FIs. Mas se ele vem acima de 1, a gente está pagando mais caro pelos imóveis, pelo aquele fundo imobiliário. Então a ideia quando a gente busca esses FIs descontados é que o PVPA esteja abaixo de 1. Aqui o JSRE11 ele está com 0,65. Ele está aqui com um grande desconto de 35% na sua cota. É como se a gente tivesse com um desconto, uma Black Friday aqui de 35% ao comprar o JSRE11. Bom, ele tem dentro do seu portfólio 5 imóveis, 5 desses grandes prédios comerciais. Eles estão localizados principalmente em São Paulo, mas também tem um pouco no Rio de Janeiro. E a vacância desses prédios está em 8%. Quando a gente olha para esses FIs de tijolos, esses de imóveis, a gente tem que ver a vacância. Então ele tem 5 imóveis. Já é uma concentração, poderia ter mais prédios, mas ele tem esses 5 prédios muito bons, de alta qualidade, mas que 8% deles estão livres e poderiam estar com inquilinos, com empresas ali utilizando aquelas salas. Então ele está com essa vacância de 8%. Isso faz com que o preço dele fique em R$ 73,39 e o dividendo anual dele tem ficado ali em torno de 7,65%. Então um dividendo que é um pouquinho menor, porque ele tem essa vacância, então ele poderia estar recebendo mais se ele estivesse com uma ocupação em 100%, mas ele está aqui com essa vacância, esses 5 imóveis, essa concentração um pouquinho maior nesses 5 imóveis. Beleza, indo para o Vino 11, que é a nossa segunda opção, esse é um fundo imobiliário que está ali na base dos R$10, então a gente compra ele com menos de 10, no caso aqui R$ 7,77. O PVPA dele está em 0,72, ou seja, ele está aqui com 28% de desconto. E o dividendo dele está ali em 9,65%. O dividendo dele tá legal, tá bom, mas ele realmente está descontado. O que acontece? Dentro do Vino 11, ele tem 10 imóveis. O seu portfólio tem 10 prédios comerciais. Eles também estão localizados ali em São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns desses imóveis são bem famosos. Ele tem, por exemplo, o prédio que tem a sede da Rede Globo. Aqui nós temos o Vino e ele tem uma vacância de 5%. Então, desses prédios que ele tem, 5% também estão vagos ali, que poderiam estar com inquilino. Aqui uma segunda opção bem interessante também para a gente investir, que está descontado. Esse setor de prédios comerciais como um todo, eles estão bem descontados. Eles são os FIs que ainda não se recuperaram desde lá da crise, lá do C19, desde 2020 até agora. Muitas pessoas, essas empresas, acabaram mandando seus funcionários para casa, para trabalhar com home office. Então esses prédios comerciais que antes eram lotados, eles simplesmente diminuíram esse volume, as pessoas foram para casa, estão trabalhando de casa e aos poucos agora a gente está voltando. Muitos funcionários trabalham de maneira híbrida,
então vão às salas comerciais, mas também trabalham de casa. Isso ainda está sendo resolvido, isso ainda não voltou completamente e a gente tem que ver o que vai acontecer daqui pra frente. Se você acredita que as pessoas que estão em casa, elas vão acabar voltando pro trabalho, existe essa tendência de diminuir essa vacância, de aumentar a ocupação desses prédios. O HGRE11, esse é um fundo mais antigo, ele é bem mais robusto, ele tem 17 imóveis, 17 prédios comerciais, ele tá com um PVPA aqui de 0,86, o valor dele é de R$ 132,00 e ele paga um dividendo anual de 7,75%. Esses 17 imóveis, eles estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, mas claro, a concentração maior é em São Paulo. E ele tem uma vacância bem grande dentro dele, que é quase de 20%, cerca de 19% de vacância. Então ele está com uma vacância bem maior do que os demais, mesmo assim o seu PVPA está em 0,86, ou seja, 14% de desconto. Ele é um fundo mais conhecido, tem um grande histórico, ele já está na bolsa há muito tempo e ele tem essa vacância que está recorrente nele, ele tem que resolver também esse problema. Uma vacância bem grande, mas caso isso venha a diminuir, ele tende a se valorizar e muito. Aqui nós temos o setor de prédios comerciais, é o setor que mais está descontado na bolsa de valores. Agora, seguindo para o próximo setor, nós temos aqui o de galpões logísticos, que são esses grandes imóveis que tem ali as mercadorias. Quando a gente compra nossos produtos online, essas mercadorias estão guardadas nesses grandes armazéns, nesses grandes imóveis. E geralmente eles ficam também localizados ali em São Paulo, Rio, Minas, essa região mais central para fazer o despacho para o país. Aqui nós temos também três opções. O RBRL11, ele está aqui com PVPA de 0,84, está bastante descontado, o preço dele está em 88,31 e ele está com um dividendo anual aqui de 8,90%, um dividendo que é interessante. E bom, dentro dele, o portfólio dele, tem 5 desses galpões logísticos. Ele está aqui um pouco concentrado, ele tem apenas 5 imóveis, esses 5 galpões. E eles ficam localizados em São Paulo e Minas Gerais. A sua vacância está em torno de 7%. Claro, a gente sempre busca FIs que tem uma grande diversificação e uma vacância reduzida, um 100% de ocupação, seria o ideal. Mas aqui nesse caso ele tem 5 galpões e uma vacância de 7%. Indo para o VILG11, ele é um fundo mais conhecido, maior, ele tem cerca de 15 galpões logísticos, ele está com esse PVPA aqui em 0,89, o preço dele está em R$ 98, R$ 99 e o dividendo anual 8,20%. Então ele tem esses 15 galpões divididos ali em 7 estados do nosso país e uma vacância de 13%. Ele está com uma vacância maior do que o RBRL11, mas ele tem mais imóveis, então ele tem uma diversificação melhor com uma vacância também um pouco maior. Indo para o XPLG, esse é um fundo que está quase no seu preço justo, está ali em 0,98, lembrando que em 1 é o preço justo, o preço dele seria aqui de R$ 107,96 e o dividendo anual está em 8,43%. Ele está quase no seu preço justo porque ele tem 17 galpões logísticos, estão espalhados em 6 estados do país, ou seja, tem uma grande diversificação e a vacância está bem reduzida, está em 2,3%, ou seja, quase 98% de ocupação. Quase todos desses 17 galpões estão totalmente locados, estão com inquilinos ali pagando mensalidade. Isso que importa, isso que gera dividendos para nós no final das contas. Então o XPLG está quase no seu preço justo, mas ele tem um risco bem menor do que os demais. O VILG11 ele está com uma vacância maior. O RBL11 ele tem uma concentração maior com apenas 5 galpões. Então tem esses detalhes para a gente ver. Seguindo agora para o próximo setor, nós temos aqui o de shopping centers. Esse é um setor que se recuperou bastante após ali 2020, mas ainda temos algumas opções, mas praticamente todos eles estão já no seu preço justo. Aqui nós temos, por exemplo, o MOL 11, ele está um pouquinho descontado ali com 3% de desconto, 0,97 de PVPA. O seu preço está em R$ 116. O dividendo dele está em 8,29% e ele tem 9 shopping centers em 5 estados do país e a vacância dele tem ficado em torno de 5%. Então ele tem uma boa diversificação em vários estados do país. Ele está indo um pouquinho descontado. O HSML 11, ele está no seu preço justo. O PVPA dele está em 1, ele está com um preço aqui de R$ 93. O dividendo anual 9,30. Está pagando bons dividendos o HSML e ele tem 7 shopping centers, um pouquinho menos do que o MOL. Ele está diversificado também em 5 estados e a vacância é um pouquinho maior, 5,5%. O MOL ele está com 5%, então bem parecido com o MOL. E agora indo para um gigante do setor, o XPML11, ele também está no seu preço justo, ali em PVPA de 1. O preço dele gira em torno de R$ 112 e o dividendo anual está ficando ali em 8,76%. O XPML ele tem 16 shopping centers espalhados em 6 estados e ele está com uma vacância um pouquinho menor ali de 5%, um 4,7%. Então ele está muito bem. Eu diria que desses três aqui, o MOL ele tem esse pequeno desconto, mas ele está um pouquinho mais concentrado, ele tem 9 shoppings, ele tem uma diversificação boa, mas desses três o XPML ele acaba se destacando. Se for escolher ali o HSML11 ou o XPML11, eu ficaria com o XPML11 porque ele tem shoppings de maior qualidade, maior número e está com uma vacância também bem legal. Seguindo para o próximo setor, nós temos os de papel, mas focados em FOFs. Os FOFs são os fundos de fundos. Aquele fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. A gente investindo, por exemplo, no HFOF, ele tem dentro do portfólio dele vários outros FIs.
FIs. Ele não investe em imóveis do tipo shopping, galpões, prédios. Ele tem vários outros fundos imobiliários. Então a gente diversifica demais o nosso patrimônio investindo nesses FIs. E eles trazem essa diversificação enorme para nós. Bom, o HFOF ele está com 0,90 de PVPA, 10% de desconto. O preço dele está aqui com R$ 73,00 e o dividendo anual dele está em 10,33, um dividendo aqui interessante para esse tipo de fundo imobiliário. Quando a gente olha para o portfólio dele, 42% dos fundos imobiliários que tem dentro dele são destinados a esses FIs de CRIs, que são aqueles FIs que investem em crédito, aquele crédito que é dado para o setor imobiliário. Eles são um pouco mais arriscados, então 42% da carteira estão nesses FIs de CRIs e o restante está nos FIs de tijolos, que seriam ali 22% para galpões logísticos, 14% para shopping centers, 7% para renda urbana, que é uma outra modalidade. Então ele tem uma diversificação ali que fica mais ou menos 42% para fundos de papel, esses FIs de CRIs, mas o restante ele está bem concentrado também nesses FIs de tijolos. E por isso que ele está descontado. Os FIs de tijolos, principalmente aqueles de prédios comerciais, eles estão mais para trás. Beleza, a segunda opção nós temos o KISU 11, ele é negociado ali na base dos R$10, o preço dele é de R$8,17, o PVPA dele está em 0,92, 8% de desconto e vem pagando quase 11% de dividendo anual. O KISU 11, dentro da sua carteira, 34% estão nesses CRIs e o restante dele estão também nesses FIs de tijolos. E aí entra 24% para galpões logísticos, 14% para shopping centers, 10% para híbridos que atuam em mais de um setor, 8% para lajes corporativas, aqueles prédios comerciais. Então aqui a gente vê que 34% está em CRIs, mas o restante da carteira, mais de 60% está nesses FIs de tijolos. Novamente, conforme esses FIs vão se recuperando, o KISU 11 ele também tende a subir. É uma maneira interessante para a gente se expor ao mercado como um todo. A terceira opção é MGFF11, ele está aqui com PVPA de 0,93, a gente compra ele com cerca de R$68,00 e o dividendo anual dele está em 9,21%. A sua carteira, o seu portfólio, 32% estão em CRIs e o restante está nessa parte de tijolos também. Aí entram galpões logísticos, shopping centers e assim por diante. Então bem parecido a carteira do KISU 11 com a MGFF11, a distribuição desses setores são bem parecidos. O HFOF ele tem uma exposição um pouquinho a mais na parte de CRIs, um pouquinho mais arriscado do que os demais. E agora a gente vai para o último setor, que é o de papel, esses de CRIs, FIs que são mais focados em CRIs, esses certificados e recebíveis imobiliários, que é um crédito que é dado para o setor imobiliário. As empresas do setor imobiliário pegam esse dinheiro, investem, fazem as suas construções e elas têm que pagar para esses FIs, pagar os títulos delas com juros. É aqui que entra o grande destaque desses CRIs. Eles vieram pagando muitos dividendos porque os juros estavam lá em 13,75, a inflação também estava muito alta, de 2020, 21, 22, pagando muitos dividendos e agora eles vêm reduzindo um pouco esses dividendos conforme a Selic também vai baixando. Bom, o IRDM11 é um fundo que caiu bastante esse ano, ele caiu cerca de 18% esse ano, ele está com um PVPA aqui de 0,89, o preço dele em R$77,00 e ele vem pagando um dividendo anual de 13%. A sua carteira, o seu portfólio, ele tem 72% em CRIs, esses créditos para o setor imobiliário, e 20% estão atrelados em outros fundos imobiliários, ele investe em outros FIs. Aí entra um problema aqui no IRDM11, é que desses 20%, esse pedaço da carteira dele, que ele investiu em outros FIs, ele acabou colocando o dinheiro dele em alguns FIs que levaram calote, que caíram muito na Bolsa de Valores, como o DEVA11, o TORD11 e o HCTR11. Como esses três FIs levaram calote, caíram muito, caíram mais de 50% na Bolsa, ele também acabou sendo prejudicado indiretamente, mas como ele investia lá, ele acabou sendo prejudicado, as cotas dele também caíram. Bom, seguindo, nós temos aqui duas opções que são bem parecidas, que é o RECR11 e o CPTS11. O RECR11, o PVPA dele está em 0,89, o preço dele é ali em R$83,00 e o dividendo anual está em quase 13, 12,90%. O que acontece? Dentro dele, 88% estão em CRIs, esse crédito, beleza. O restante da carteira em outros CRIs, em caixa, enfim, a maior parte desse fundo imobiliário está em CRIs. Porém, desses CRIs que ele tem dentro da carteira, a maior parte deles estão indexadas à inflação, ao IPCA. E o IPCA nesse último ano, ele está bem mais controlado. Lá em 2021, 2022, o IPCA, a inflação, ela estava estourando, ela estava com acumulado de 10, 12%, ele estava pagando muitos dividendos. Mas conforme a inflação foi sendo controlada, isso foi diminuindo os rendimentos dele, foi diminuindo os seus dividendos e as pessoas acabaram também se assustando, vendendo. Teve uma alta quantidade de pessoas vendendo, isso também diminuiu a sua cota. Mas ele está muito atrelado à inflação. Se a inflação disparar de novo, ele paga muitos dividendos. Mas se a inflação ficar controlada e inclusive baixar, ele vai pagar menos dividendos. A mesma coisa acontece com o CPTS11. Dentro do portfólio do CPTS, ele tem 70% em CRIs e desses CRIs, todos eles estão atrelados também à inflação. Então ele depende muito da variação da inflação. Se a inflação sobe, ele paga muitos dividendos. Se a inflação desce, ele paga menos dividendos. Então os dividendos acabam oscilando durante os meses. Algumas pessoas acabam se assustando, acabam vendendo eles por não entender muito bem a dinâmica desses dois FIs. O RECR11 e o CPTS11, eles têm muito esses CRIs atrelados
atrelados à inflação. E dessa maneira nós vimos aqui 3 FIs desses 5 setores: o de prédios comerciais, shopping centers, galpões logísticos, os de FOFs, aqueles que investem em vários outros FIs, e os de CRIs, que também tiveram uma redução aqui conforme a inflação foi baixando. Aqui nós temos várias opções, claro que você tem que dar uma olhada, você vai estudar cada um deles, entender o que cada um faz, para você pensar, quem sabe, para o próximo ano. Quem sabe investindo agora a gente já tem um ganho de rentabilidade, eles estão descontados, mas a ideia é a gente sempre investir para o longo prazo, para eles irem se valorizando conforme o tempo vai passando, daqui a 5, 10 anos. Pensamento sempre de longo prazo. E aqui fica essa lista, então, para você dar uma olhada, você dar uma estudada. E se faltou algum outro FI que você gosta, me deixa aqui embaixo nos comentários qual outro FI que está descontado, qual o FI que você está investindo no momento. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar mais 2 vídeos, um mostrando como montar uma carteira de fundos imobiliários do zero, diversificando com vários FIs de vários setores diferentes, uma carteira bem legal, bem conservadora para todo mundo começar. Quem sabe você desenha também a sua carteira de investimentos. E um segundo vídeo mostrando na prática como que a gente aplica nos fundos imobiliários através do aplicativo do Banco Inter. Então dá uma olhadinha nesses vídeos mesmo, muito obrigado. Me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!